Pessoal, com grande prazer nós estamos aqui mais um dia, essa manhã, né? E vamos para o passo número 13, tá acabando o livro, hein? O último passo antes do resumo final do livro Pense e Enriqueça. E agora nós vamos tratar sobre o sexto sentido. Bora para a tela. Passo número 13 em direção à riqueza, o sexto sentido. Abra a porta do templo da sabedoria. Caminhos gloriosos de aventura criadora acenam na estrada da riqueza. Olha que legal, pessoal. O 13º princípio é conhecido como o sexto sentido, pelo qual a inteligência infinita pode irá se comunicar voluntariamente, sem esforço algum por parte do indivíduo ou exigências em relação a ele. Esse princípio é o ápice da filosofia, só pode ser assimilado, compreendido e aplicado depois de dominados os outros 12 princípios que tem aqui no nosso canal. Sexto sentido é a porção do subconsciente a que nos referimos como imaginação criadora. Foi também chamado de aparelho receptor, através do qual ideias, planos e pensamentos passam na mente. Esses lampejos se denominam às vezes de pressentimentos ou inspirações. Vamos continuar. A compreensão do sexto sentido só vem pela meditação, através do desenvolvimento mental interno. Com o auxílio do sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes, a tempo de evitá-los e notificado da oportunidade e tempo de aproveitá-las. Então, pessoal, o sexto sentido, né? Ele é a nossa imaginação, ele fala da nossa imaginação criadora. Então, o autor vai falar diversos passos que ele faz, né, para entrar internamente dentro do seu emocional, para agir no sexto sentido. Mas enfim, o sexto sentido, pessoal, é aquilo que você sente, pressentimento, né? Eu venho falando aqui, pressentimento, aquela coisa, eu devo fazer isso, devo fazer aquilo, é aquilo que é importante nós sabermos, porque através do sexto sentido você vai conseguir descobrir o seu propósito de vida, você vai conseguir realmente pensar em enriquecer, igual diz o livro, né? Realmente você acordar e falar, não, olha que interessante, você pode usar não só os seus sentidos físicos e emocionais, como também você pode usar o seu sentido, que é Deus, né? Estamos no Deus, no Deus Supremo, né, pessoal? Entendeu? Auxílio da mente superior, igual ele fala. Grande causa primeira. O autor não acredita nem advoga a existência de milagres, por ter suficiente conhecimento da natureza para compreender que essa nunca se afasta das leis estabelecidas. Olha aí. O seu sentido se aproxima mais de milagres do que qualquer outra coisa jamais tenha experimentado. Ele fala da oração também, né, pessoal, quando a gente ora. Então ele fala que não acredita em milagres, acredita no seu sentido. Esse o autor que escreveu o livro, né? Napoleão Hill. O autor sabe que existe um poder ou uma causa primeira, uma inteligência que penetra em cada átomo de matéria e se exposta de cada unidade de energia perceptível ao homem, que essa inteligência infinita converte a bolota em carvalho, faz a água correr montanha abaixo, de acordo com a lei da gravidade, faz a noite seguir o dia e o inverno ao verão, cada qual mantendo lugar e relações adequadas com o outro, as leis, né, que regem o universo. Essa inteligência pode, através dos princípios dessa filosofia, ser induzida a auxiliar na transmutação de desejos em forma concreta ou material. O autor tem a tal conhecimento através das experiências feitas de tê-lo experimentado. Então ele fala da transmutação de desejo, do sexto sentido, das leis do universo que tem aqui descrito nos vídeos que eu tenho, né, pessoal? O Proctor fala muito disso. Então, pessoal, ele fala que através das leis do universo, do conhecimento das leis, do conhecimento da transmutação do seu desejo físico, psicológico e monetário, ele mostra que existe essa causa, o seu sentido é real. Isso que ele vem mostrando aqui, falando nessa parte aqui, né? Que essa inteligência infinita, ela permeia cada átomo nosso, está em todos os interespaços do universo, ele fala, né? Também ele falando interessante, né? Muito isso aí, que não existe vácuo na matéria. Ele fala que todos os lugares estão permeados esse livro já é a Ciência de Ficar Rico. Fala que todos os lugares estão permeados, não existe vácuo. Se você já dominou os princípios precedentes, está preparado agora a aceitar sem ceticismo,
as estupendas declarações feitas aqui. Se ainda não domina os demais princípios, deve fazê-lo antes de poder determinar definitivamente se as declarações feitas nesse capítulo são fato ou ficção. Quando me achava na idade de adorar arredores, vi-me inimitado imitando, né, aqueles a quem mais admirava. Eu descobri então que o elemento fé que eu usava para imitar meus ídolos dava-me grande capacidade de fazê-lo com sucesso. Né? Você pode empregar conselheiros invisíveis. Agora vai falar aqui uma parte, pessoal, daquilo que eu falei no capítulo 12, passo 12, né? Que ele conversava com conselheiros invisíveis. Agora vamos entender melhor isso. Se não minha experiência que a melhor coisa depois de ser realmente grande era emular os grandes em sentimentos e ação, tanto quanto possível. Então é interessante, pessoal. O livro Roube como artista, né? Você quer realmente ser grande, pense grande. Tem um livro também que eu tô lendo, né? Que fala sobre pensamentos grandes, né? Chama A Mágica de Pensar Grande. Então, ele fala do pensamento grande, você pensar grande. Por quê, pessoal? Porque quando você imita alguém, em tudo que ela faz, realmente, ou você vai se tornar igual a ela, ou vai chegar muito próximo, né? Então, por isso que é importante você entender esses princípios, essas coisas, né? Muito antes de ter escrito uma linha sequer para publicar, o tentador fazer um discurso em público, né? Eu tentava fazer um discurso em público. Tinha o hábito de remodelar meu caráter, tentando imitar os 9 homens cuja vida e obras mais me tinham impressionado. Esses 9 são Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford, Carnegie. Todas as noites, durante longos anos, mantive reuniões de conselhos imaginários com esse grupo, ao qual chamava de meus conselheiros invisíveis. Olha só, pessoal, então ele tinha 9 pessoas que ele gostava e ele tentava imitá-los e tinha reuniões à noite com eles, psicologicamente, né? E o processo usado. Antes de adormecer à noite, fechava os olhos e via em imaginação um grupo de homens sentados comigo em volta da mesa de conselho. Não só eu tinha a oportunidade de me sentar entre os que considerava grande, como ainda dominava o grupo servindo de presidente. Por que isso, pessoal? Porque eu li vários livros, né? Vários livros. Todos eles falam a mesma coisa. Entendeu? O que eles falam? Eles falam que você tem que ter um grupo de mente superior. Você tem que estar entre pessoas. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Você tem que estar com pessoas ao qual você quer se assemelhar e ao qual você quer chegar, né? Então, quando você não tem isso, quem que são seus conselheiros? Canais no YouTube, igual esse aqui, que vai te ajudar a crescer, se desenvolver, livros, né? E quando você não tem nada disso, você também pode usar a sua mente, né? Igual diz aqui, a sua imaginação. E imaginar como se estivesse com as pessoas ao qual você quer se assemelhar, né? Ao qual você admira, eu quero chegar naquilo onde eles estão, no topo lá. Então você vai lá e é o que ele fazia. Ele toda noite ele imaginava, fechava o olho, imaginava, conversando com essas 9 pessoas, trazendo problemas, soluções, né? É um papo meio de doido, né, pessoal? Mas se você acredita, igual ele fala, nesse livro, você leu o livro, você leu os 13 princípios até aqui, chegou aqui, você realmente vai acreditar nisso. Porque existe isso. Isso que nós estamos falando é a mente superior, né? Então vamos lá, vamos continuar. Meu propósito, ao dar livre curso à imaginação nesses encontros noturnos, era bem definido. Era remodelar meu caráter de modo que representasse o composto dos caracteres de meus conselheiros imaginários. Percebendo como fiz cedo na vida, que teria de vencer as desvantagens de ter nascido num ambiente de ignorância e superstição, impulsiona-me resolutamente a tarefa de renascer voluntariamente pelo método acima descrito. Então, como muito importante isso. Então, ele vem falando, o autor, que nasceu num ambiente de superstição e ignorância. Então, ele não tinha probabilidade nenhuma de encontrar pessoas assim, que fossem prósperas, pessoas assim,
que fosse grande cientista, né, igual Darwin. Então ele achou nesse modo de fazer, né, de usar a imaginação conversando com essas pessoas, né. Sabia, é claro, a época da autossugestão, sabia, é claro, que todos os homens se tinham tornado o que eram por causa dos seus pensamentos e desejos dominantes. Interessante isso, grava isso. Todos os homens se tinham tornado o que eram por causa dos seus pensamentos e desejos dominantes. Sabia que todo desejo profundamente plantado tem o efeito de fazer o que se procura expressão externa para transmutar o desejo em realidade. Sabia que a autossugestão é um fator poderoso de formação do caráter, sendo, na verdade, o único princípio pelo qual o caráter se forma. Então, pessoal, ele fala aqui, ó, você tem o desejo, aquele desejo muito forte, ele vai se exteriorizar, pessoal. Entendeu? Você tem aquela vontade que ela é tão forte que não tem jeito, não tem de segurar. Essa energia que corre nas suas veias, ela vai se exteriorizar. É isso que ele vem falando aqui. E como é que você consegue isso? Você tendo princípios, um projeto, um planejamento, através da autossugestão, que é o que ele fazia, né? Através da imaginação, ele autossugeria as coisas para ele, né? As reuniões imaginárias pedi aos membros do meu gabinete os conhecimentos que esperava de cada um, dirigindo-me a isso com palavras audíveis. Aí vem falando de todos, o Emerson, Burke, Napoleão. Olha aqui Napoleão, que interessante. Napoleão, desejo adquirir por emulação sua maravilhosa capacidade de inspirar os homens, despertando-os para um espírito de ação maior e mais determinado. Desejo adquirir também o espírito de fé duradoura que possibilitou transformar a derrota em vitória e vencer obstáculos vertiginosos. Realmente, pessoal, Napoleão Bonaparte, né? Ele tinha um espírito de ação, né? Ele ficava esperando as coisas. E derrota em vitória, adquirir um espírito de fé duradoura, acreditar que vai dar certo as coisas, né? Só que não só tinha fé, ele agia. Fé e ação andam junto. O Lincoln, por exemplo, o Sr. Lincoln, deseja incluir meu caráter, o agudo senso de justiça, de espírito incansável, senso de humor, compreensão humana e tolerância, que eram suas características distintas, né? Eu li um livro que falava que o Lincoln, ele sabia quem eram seus inimigos, mas mesmo assim, por causa que eles sabiam que os inimigos dele eram bons em determinada coisa, eles o mantinham perto dele. Olha onde vai, igual ele fala, né? Seja de tolerância humana, né? Igual Jesus andou com Judas, é um dos 12, ele andou até os últimos segundos da vida dele, né? Então é coisa para nós aprendermos, né? Aprendemos que todas as pessoas você tem algo a aprender, né? Sr. Ford deseja que seu espírito de persistência, determinação, equilíbrio e autoconfiança que lhe possibilitaram dominar a pobreza, equilíbrio e autoconfiança, pobreza e organizar, unificar e simplificar o esforço humano, de modo que eu possa ajudar os outros a seguir as suas pegadas, né? Esforço organizado do Sr. Carnegie, né? Então vamos lá, o gabinete imaginário. O método que me dirigia aos membros do gabinete imaginário variava de acordo com os traços do caráter que eu, no momento, mais me interessaria em adquirir. Estudei-lhes as vidas com meticulosidade. Após alguns meses desse processo noturno, fiquei assombrado ao descobrir que as figuras imaginárias se tinham tornado aparentemente reais. Então, ele adquiria, por exemplo, ele queria ter uma determinada característica, ele ia lá e dirigia esse gabinete. Ele era o presidente, né, imaginário, e ele conversava com sei lá, o Sr. Lincoln, por exemplo, o qual ele queria ter as características que o Lincoln tinha, né. É um negócio meio estranho, né, pessoal? Meio doido, né? Vou falar que nós precisamos fazer isso, pessoal. Mas o que nós temos que ter em mente, que o livro vem tratando, é que se você deseja ter a característica de alguém, você fala, nossa, que a pessoa é perseverante, que a pessoa é amorosa, que a pessoa é bondosa, que a pessoa tem fé, ela age, né? Então você tem que seguir essa pessoa no Instagram, no Facebook, no YouTube. Você tem que ver a biografia da pessoa, o que ela passou,
ela estudou, ela fez faculdade, ela fez curso, qual é as aspirações dela, qual é o desejo dela, ela tem um propósito de vida. E aí você, conforme essas coisas, você vai se amoldando, igual um casamento. Quanto mais você convive com a pessoa, mais você se vai amoldando as suas características, né? E se essas características forem boas, os hábitos, né? Tem um vídeo sobre os hábitos, o poder do hábito, um livro muito que eu assisti, que eu li, né? Muito forte. Então é isso aí, pessoal, beleza? Tô falando, tal, vou pular isso aí. Experiências imaginárias, né? Aí ele fala que as reuniões foram tão reais que ficou com medo, interrompeu ela por algum mês. Realmente essa imaginação virou real para ele, né? Aí ele fala que ele não queria, a primeira vez que eu tinha coragem de mencioná-la no livro, né? E não falava sobre isso, tal. Mas enfim, vamos continuar. Como inspirar o seu sentido? Em determinado ponto da estrutura celular do cérebro se acha localizado o órgão que recebe vibrações de pensamento, comumente chamado de pressentimentos. Até agora, a ciência ainda não descobriu onde está localizado esse órgão no sexto sentido, mas isso não tem importância. O fato permanece que seres humanos recebem conhecimentos preciosos por fontes que não são os sentidos físicos. Tais conhecimentos geralmente são recebidos quando a mente está sob influência de estímulos extraordinários, qualquer emergência que desperte as emoções e faça o coração bater mais rapidamente que o normal, pode geralmente o faz por ser sentido em ação. Quem quer já tenha tido um quase acidente ao dirigir sabe que em tais ocasiões o sexto sentido frequentemente vem em nosso socorro e ajuda em frações de segundos a evitar um acidente. Pessoal, olha uma coisa. É importante nós conhecermos seu sentido, saber que ele é real. Mas nós temos que tomar cuidado também. Sabe por quê, pessoal? Às vezes nós fazemos muitas burradas e cagadas, né? Então por isso que ele vem mostrando também, pessoal, que ele não agia sozinho. Entendeu? Ele tinha um pressentimento e ele levava a essa mente, grupo de mente superior, né? A esse conselheiro, esses 9 personagens que ele menciona. Então é muito interessante, pessoal, nós termos noção do seguinte, que se nós não temos esse hábito de pensar em conversar com pessoas invisíveis, de seguir pessoas no YouTube, nós temos que ter alguém de confiança ao nosso lado, para quando nós possamos conversar nossos projetos e sonhos, que realmente seja de confiança, que não vai frustrar seu sonho, ali ajudar sua esposa, seu filho, filha, algum amigo de confiança mesmo, que nunca te traga o que realmente você sinta isso. Então, o seu pai, sua mãe, então assim, ele vem mostrando isso, né? Porque muitas vezes nós temos esse sentido, mas esse sentido faz nós entrar cada vez num buraco. Se você não tem uma mente que está alinhada com esse livro, com os propósitos, se nós estamos ainda gatinhando ao aprendizado, vamos fazer muita burrada e cagada, mas não devemos ter medo disso. Todo nosso erro, todas as vezes que nós erramos, isso nos faz fortalecer e crescer. Mas se você não erra, você não vai crescer, né? Mas eu venho falando isso para que nós possamos ter noção das coisas, entendeu? E conseguir acertar mais do que errar, beleza, pessoal? O propósito original, fazendo reuniões com seres imaginários, era apenas o de impressionar o subconsciente, pelo princípio da autossugestão que nós temos falado, com certas características que desejavam adquirir. Em anos mais tarde, recentes, minhas experiências tornaram rumos totalmente diversos. Procuro agora os conselheiros imaginários com todos os problemas difíceis que me confrontam os meus clientes. E os resultados muitas vezes são espantosos, embora eu não dependa inteiramente desse tipo de conselho. Olha que interessante, agora ele usa para outras pessoas. Tem um livro que chama Em Seus Passos que Faria Jesus. É um livro muito interessante, pessoal, que ele fala o seguinte: toda vez que você vai fazer uma ação, você pensa, será que Jesus faria isso? Então acho que ele fazia isso, ele vem falando no livro, autor, né? Será que Napoleão Bonaparte faria isso? Será que Darwin faria isso? Napoleão Bonaparte faria o quê?
Então, assim, é o que ele fazia que nem mostrando aqui no livro, né? Então, um lapso que eu tive aqui, né? Você possuirá um grande poder novo. Não importa quem você seja ou quais seus propósitos ao ler esse livro, não poderá aproveitá-lo sem compreender o princípio que tratamos nesse capítulo. Isso é especialmente verdade se o seu principal propósito é da acumulação de dinheiro ou outras coisas materiais. Concluímos o capítulo sobre o sexto sentido, porque esse livro foi projetado com o objetivo de apresentar uma filosofia completa, pela qual os indivíduos possam se orientar, sem erros, atingindo o que querem na vida. O ponto de partida de toda realização é o desejo. O ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão. Compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza, reconhecimento e compreensão da felicidade. Esse tipo de compreensão só chega em sua íntegra havendo familiaridade e uso do princípio do sexto sentido. Tendo lido o capítulo, você deve ter observado que enquanto lia foi levado a um alto nível de estímulo mental. Esplêndido, volte aqui a um mês, leia novamente e observe que a sua mente se elevará ainda mais no plano dos estímulos. Repita a experiência de tempos a tempos, não se importando quanto ou quão pouco aprende cada vez, e se verá disposto ao poder que possibilitar livrar-se do desânimo, dominar o medo, superar a procrastinação e usar livremente a imaginação. Terá então sentido o toque daquele algo desconhecido, que é o espírito que impere todo pensador, líder, artista, músico, escritor, estadista, verdadeiramente grandes. Estará então a ponto de transmutar seus desejos em seu equivalente físico ou financeiro, com a mesma facilidade com que se deita e resiste ao primeiro sinal de oposição. Olha que lindo isso. Bom, pessoal, é interessante que ele vem falando aqui, ó. Que ele fala, volte que o mês, leia novamente. Então, Bob Proctor, que eu admiro muito ele, né? Ele tinha esse livro, né? Que ele todo dia lia esse livro. O livro Pense em Riqueza, o livro Ciência de Ficar Rico. E tem um livro dele também, Você Nasceu Rico. E tem um também da Honda, como é que é? Agora eu esqueci o nome do livro, vou deixar na descrição aqui, né? Que eu tenho também, né? Seu Poder Invisível. Poder Invisível. De Olga não sei o que lá. Mas enfim, né? Vou deixar aqui a descrição. Mas enfim, ele lia todo dia. O Marcos Sombeta, ele lia todo dia. Thiago Fonseca, num dos vídeos, uma série que eu assisti dele, no YouTube, que ele pega um jovem, né? Que ele ajuda o jovem a crescer e empreender. Né? Ele fala desse livro, do Pense em Riqueza. Então, pessoal, isso aqui não é ficção científica não, pessoal, isso aqui é real, assim como a Bíblia. As leis do universo existem, eu fiz faculdade de engenharia mecânica, eu estudei bastante, né? Toda essa parte aí da termodinâmica, física, química, todas essas coisas aí, fluidos, né? Como é que fluido nós falava, né? Mecânica dos fluidos, toda essa parte, né? E você estuda muito leis, fórmulas dos cientistas, né? E o nosso universo é elegido por leis, né, pessoal? Então, realmente, isso aqui é verdade, né? Beleza? Vamos continuar. Pontos a fixar. Ponto fixar. Inspirações e pressentimentos não mais passam por você. Agora o imundo de dinamismo através da imaginação criadora, seu sexto sentido. O autor escolheu Henry Ford e outros homens de sucesso para se tornar seus conselheiros invisíveis. Você pode alcançar seus objetivos do mesmo modo que ele, com o mesmo método assombroso. Se o seu propósito principal é de acumular dinheiro ou qualquer outra coisa material, este capítulo é especialmente importante para orientá-lo. Para terminar, a escada do sucesso nunca está repleta no topo, né? Realmente, Thiago Fonseca ele fala muito sobre isso, né? Thiago Fonseca ele fala muito que o topo, né? Tem poucas pessoas no topo. E vem falando, tem uma frase que fala: o topo é nosso, né? Então, pessoal, terminar esse capítulo, o passo número 13, eu fico muito eternamente grato por vocês estarem aqui, seguir todos esses passos, quem seguiu, né? É uma prova de fé, né? De esforço, né? Perseverança, né? Que tem que ter quem quer enriquecer. Esses 13 passos, pra semana que vem, né?
vou gravar o último passo, né, que é o resumão aí do livro, para terminar com chave de ouro esse livro Pense e Riqueza. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tem aqui na descrição tem um curso que eu fiz de internet, como ganhar dinheiro na internet. Tem um curso de inteligência artificial, né, como mexer na inteligência artificial. Eu uso algumas edições com a inteligência artificial, né, desse canal. E é isso aí, pessoal. Futuramente vou lançar um curso meu também de desenvolvimento pessoal para ajudar você a alcançar seus objetivos, aos seus propósitos de vida. Realmente vocês alcançarem isso, porque você tem que ter um propósito de vida, você tem que saber por que você está aqui nessa terra, você nasceu para quê. Igual meu sonho, eu tinha muito sonho de ser músico, né? Mas ao longo da minha vida você vai mudando as coisas, né? Hoje meu sonho, o grande sonho hoje é ajudar vocês, né? Alcançar seus propósitos de vida. Entendeu, pessoal? Porque ser músico eu já entendi que eu posso fazer qualquer coisa nesse mundo. Nós podemos ser tudo o que quisermos. De você ficar rico. Tudo que você consegue pensar, você pode jogar isso no modo no físico, né? Tudo que está no sua mente espiritual, né? Emocional, você consegue transmutar isso para o estado físico. Beleza, pessoal? Fica com Deus, grande abraço, muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos continuar. Amém.